Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E Juiz de Fora está passando por uma série de mudanças no transporte coletivo. Algumas das novidades são a implementação do Wi-Fi gratuito nos ônibus da cidade e do bilhete único. Hoje aqui na mesa de debates você vai saber mais sobre essas e outras mudanças que vão ser colocadas em prática na cidade e entender a importância delas para a população. Para isso recebemos o secretário de Transporte e Trânsito da cidade, Rodrigo Tortoriello. Também está aqui conosco o especialista em Transporte e Trânsito, José Luiz Brito. Começar a nossa conversa com o secretário Tortoriello. Secretário, um resumo dessas principais mudanças que estão sendo implementadas no transporte urbano da cidade. Bom dia, João. Bom dia ao pessoal de casa. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre esse assunto. A gente já teve oportunidade de estar aqui outras vezes e na época era só questões de muito futuro, né? E agora esse futuro está se aproximando. A gente está aqui agora com a previsão de, durante o mês de agosto, começar essa implantação. Então, tem várias mudanças que elas são mais do aspecto legal, né? Por exemplo, ter um contrato é importantíssimo. A gente tinha um contrato que era questionado pelo Tribunal de Contas. Agora a gente tem um contrato validado pelo Tribunal de Contas, validado pelo setor jurídico da Prefeitura, enfim, já foi dar uma estabilidade jurídica para esse processo nosso que a gente está iniciando agora. Os outros pontos, eles são relativos à questão da população. O que a população pode esperar? Então, a partir de agora, a gente expande o projeto do bilhete único, que antes funcionou em projeto piloto, em algumas linhas, a gente expande para 100% das linhas. De que forma? Permitindo que quem precisa de pegar dois ônibus para chegar ao destino do trabalho, da escola ou até mesmo uma atividade de lazer, ele vai pagar um valor menor do que o de duas tarifas, que hoje esse valor vai ser de R$ 4,13. Então, com isso, a pessoa já tem uma economia, que era uma grande queixa da população. Por exemplo, quem sai de Linhares para ir para a universidade queixava muito de ter que pagar duas tarifas para fazer esse deslocamento. Com essa adequação, a gente permite que essa pessoa tenha um custo menor de deslocamento sem onerar o sistema de forma representativa. Só para ter um entendimento. Então, por exemplo, uma pessoa que mora ali no Alto Espaço, okay, né? E no bairro mais próximo, vamos botar São Mateus, ela não seria contemplada com isso porque o ônibus que ela pega faz a união desse. Agora, por exemplo, quem mora no Alto Espaço, em São Mateus, que for para Linhares, aí seria contemplado com esse bilhete único. Sim, sim. O conceito é para que a gente ligue regiões diferentes da cidade. Entendi. Tá? Porque ao invés de a gente criar novas linhas diametrais para que atravesse a cidade de um lado para o outro, e o tempo de viagem fique maior, exigindo que a frota seja maior. Enfim, o custo desse investimento ele é muito maior do que a gente trabalhar isso de forma que a tecnologia permite hoje, que a implantação da bilhetagem, com a implantação da bilhetagem eletrônica, fazer isso através do cartão. Perfeito. E sem a necessidade de construir grandes terminais. Então, a gente consegue implantar isso inicialmente dessa forma. Isso é um avanço, esse bilhete único, e realmente o usuário vai pagar uma passagem e meia, pelo que eu estou entendendo. Então, vamos tomar aqui a origem em Benfica. Aí ele vai para o Linhares. Aqui no centro ele vai trocar de ônibus. Isso. E com o bilhete ele vai poder ir até Linhares pagando mais meia passagem, 1,5 no trecho todo. Ele vai ter que cadastrar para obter esse cartão. Esse cartão vai ter crédito. Agora vamos supor, como é que essa questão, como é que vai ter nesse cartão aqui, se ele quisesse, por exemplo, estar com esse cartão na mão? Eu estou dizendo em termos de fiscalização. Aí ele resolve, chegou aqui, esqueceu alguma coisa em casa, quer voltar para Benfica e usar esse cartão. Como é que é o tipo de fiscalização? É eletrônico, isso vai bloquear o cartão? Agora você não pode voltar, você só tem que ir em outra direção. Como é que funciona isso aí? Tá, são dois esclarecimentos aqui, primeiro, que tem que ser feitos. O valor não é uma passagem e meia. Por um acaso está dando esse valor agora. Mas o que foi criado é uma tarifa específica de bilhete único. Então a gente tem uma tarifa, que é a tarifa convencional de Juiz de Fora, que está hoje em R$ 2,75. E uma outra tarifa que foi criada para o bilhete único de R$ 4,13. Tá? Então, só esclarecer que não é uma tarifa e meia. Então, hoje representa esse valor. Outra questão é o seguinte: se a pessoa esqueceu alguma coisa em casa e tal, vai ser tratado da mesma forma que é hoje. Ela vai fazer uma viagem de retorno. E isso não está contemplado no projeto do bilhete único.
O projeto do bilhete único é para fazer a ligação para quem realmente precisa de 2 ônibus para chegar ao seu destino. Então, ele saiu de Benfica, chegou ao centro, precisa voltar, ele pode usar o cartão bilhete único, mas ele vai ser tarifado de 2 passagens individuais da tarifa comum, de R$ 2,75. Então é um controle eletrônico, ele não vai conseguir fazer isso. Não. Todo o controle eletrônico, a gente está desenvolvendo isso já há mais de um ano, testando o que a gente chama de matriz de integração, que é o que indica que linha pode integrar com qual. Isso são 270 e poucas mil combinações, é um trabalho absurdo, e isso tem que ser feito caso a caso. Caso a caso está sendo analisado, e é lógico, se surgirem situações que não foram verificadas ao longo desse processo, a gente vai fazer essa adaptação, porque isso não é um projeto que nasce pronto e concluído, ele é um projeto que vai evoluindo junto com todo o sistema de transporte coletivo. A implantação dos novos veículos, os processos de integração, até as metas de longo prazo que a gente tem lá. E os idosos que já têm aí a gratuito e já tem um cartão, eles vão ter que trocar o cartão, fazer um novo cadastro, ou eles podem usar o cartão antigo? Não, já que o idoso e quem tem o direito à gratuidade, ele não paga a tarifa, ele não precisa fazer nenhum tipo de novo cadastro. Ele usa o cartão que ele tem hoje mas e esse faz as cartão, duas nesses viagens. anos novos, vai ser o mesmo cartão, meu Sim, modelo, sim. meu. A gente não muda nada. Não. O que está sendo criado de novo é o cartão bilhete único, a pessoa precisa fazer um cadastro específico. Esse cadastro, ele começou. E já começou esse cadastramento. Já começou, né? Desde a semana passada, segunda-feira passada a gente iniciou, e ele, por enquanto, ainda é presencial. Então tem que ir lá na Rua Espírito Santo, número 296, antiga sede das Transp, e lá você tem uma agência de atendimento, onde a pessoa faz o seu cadastro e agenda para buscar o cartão bilhete único que está sendo produzido. A partir do dia 15 de agosto, esse cadastro também pode ser feito pela internet. A gente vai ter um endereço que é bilheteúnicojf.com.br, bilheteúnicojf, repetindo para o pessoal de casa poder anotar, bilheteúnicojf.com.br, e aí a pessoa faz isso tudo pela internet e já fica sabendo que dia ela pode ir buscar o seu cartão lá na Espírito Santo 296. Então, o idoso ele não precisa se preocupar que nada vai mudar para ele, né? Não. Ótimo. Não. Okay. Outra coisa, secretário, a expectativa dos usuários, de modo geral, é que nós temos uma frota aí de quase 600 veículos, quase 600 ônibus, né, de que toda essa frota vai ser renovada. Meio que parece, só apenas aproximadamente 20% serão renovados. E o restante, os 80%, tem pelo edital de licitação que eles venceram um prazo para que seja renovada a frota 100%? A gente tomou cuidado quando a gente fez o planejamento dessa renovação de frota, para que a gente não tivesse, por exemplo, uma exigência que não seria factível, todos os veículos 0 km. Tá? Porque isso levaria o custo da tarifa a preços absurdos. E que não é o interesse da cidade de Juiz de Fora. A gente tem trabalhado uma tarifa módica aqui há quanto tempo? A tarifa de Juiz de Fora é uma das mais baixas do Brasil e a gente não precisa agora, por conta da implantação de um sistema novo, perder essa característica que a gente já trabalha muito bem há muitos anos. Então, o que foi feito? A gente estabeleceu uma idade média da frota de 5 anos, para que, ao longo do processo, essa renovação seja natural. Os operadores do sistema... Isso atinge a frota velha, que já está em circulação. Sim, sim. Então, a equação que o operador tem que montar é estabelecer como ele vai dividir a frota para que a renovação seja sempre gradual e constante. Porque não interessa a gente renovar 100% da frota agora e ela ficar 10 anos envelhecendo sem nenhuma renovação. Então, o mais importante é que esse sistema seja perene e não agora um momento, numa atitude que poderia ser chamada até de eleitoreira. Não, a gente está pensando no longo prazo e pensando na manutenção do sistema e não num processo limitado a esse início de operação. E a novidade aí vão ser os micro-ônibus, né? Sim. Esse micro-ônibus já vai também, a partir de 22 de agosto, já vai funcionar, já vai ter micro-ônibus para essas que tiver o acesso mais difícil? Sim, algumas regiões, a primeira região que a gente vai trabalhar com esse assunto, que é muito importante para dar acessibilidade, dar dignidade para algumas regiões, a gente vai trabalhar aí primeiro com o Dom Bosco e com o Jardim Laranjeiras. A gente criou uma linha, que é uma linha alimentadora, ela circula nessas regiões de difícil acesso, não vem até o centro, ela leva o passageiro até o local onde ele possa se integrar com um ônibus convencional, com uma oferta bastante significativa, e ali ele fazer o deslocamento dele para o centro. Não tem cobrança adicional de tarifa. Por exemplo, ele pega o ônibus no Dom Bosco,
Aí vamos supor que ele desça no Cascatinha, pegue um ônibus Cascatinha em direção ao centro. Ele paga R$ 2,75. Se ainda assim ele quiser fazer uma integração via bilhete único e ir para Benfica, como a gente está sugerindo aqui, ele paga R$ 4,13. Se ele não for para Benfica, ele para nos R$ 2,75 da primeira passagem. Nós vamos continuar falando sobre as mudanças do transporte coletivo de Juiz de Fora no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui da TVE Juiz de Fora, conversando com o secretário de Transporte e Trânsito da cidade, Rodrigo Tortoriello, e também conosco o especialista em Transporte e Trânsito, José Luiz Brito. Começar esse bloco agora perguntando para o José Luiz Brito como o senhor avalia a necessidade, né, das mudanças que estão sendo implementadas na cidade. Eu avalio como importantíssimas. Juiz de Fora está ganhando um novo sistema de transporte super moderno. A gente sabe perfeitamente que o sistema atual, vamos dizer assim, está um pouco ultrapassado e, na verdade, o que nós precisamos é de um transporte público de qualidade, né? E conforme está sendo implantado agora. Agora, Juiz de Fora nunca teve antes uma licitação de transporte público, quer dizer, isso é muito importante. Começou no governo anterior, está terminando nesse governo, concluída nesse governo com sucesso. E agora o que a gente aguarda é exatamente a implantação. E o sistema é muito bom. Já analisando detalhadamente, a gente compreende que todas as medidas tomadas, inclusive isso tudo foi previamente estudado, houve um diagnóstico, pesquisas e etc., que determinaram a implantação desse novo sistema, que com certeza vai funcionar de forma espetacular, a atender a população de quase 600 mil habitantes de Juiz de Fora, de uma maneira muito mais eficaz e, com toda certeza, com maior conforto para todos. Uma pergunta que eu tenho assim, muita curiosidade de fazer, até porque o que acontece? Por exemplo, eu moro ali na Rua Dom Silvério. Eu vejo muita retenção de trânsito em Juiz de Fora por carroça. Animais ainda, veículos sendo tracionados por animais. Então, quando você pega ali, na subida ou na Avenida Rio Branco, uma carroça, o trânsito ele fica realmente congestionado. Tem algum projeto de mudança nisso daí? Eu acho que, eu não sei se... Existe um, foi inclusive apresentado pelo vereador Noraldino, que está em vigor e com o tempo, parece que 5 anos, esse transporte vai ser, aos poucos, sendo retirado da cidade, porque realmente atravanca muito. Muito, né? Dificulta, cria congestionamentos, etc. Então a gente tem que mudar essa mentalidade de continuar utilizando transporte animal numa cidade do porte de Juiz de Fora. Exatamente. Existem algumas até sugestões, eu até apresentei alguma sugestão, de substituir essas carroças, por exemplo, por triciclos. Isso teria que ser feito um estudo, obviamente, para como substituir, porque há um custo, mas um custo que não é alto. E, com toda certeza, passa a ser um veículo motorizado. Quer dizer, a carroça já não vai atravancar como está atravancando e ainda usando o animal, que é pior, né? Isso, e além de sujar, né? Suja a cidade toda. Agora, dá pena, porque eles não têm noção do que um animal pode tracionar. E a Dom Silvério é uma rua bem íngreme ali, então você vê às vezes a quantidade, eu falei, meu Deus do céu, será que o cara ainda batendo no cavalo, entendeu? Dói o coração isso daí. Tem que mudar isso aí. José Luiz, é importante para o usuário é a pontualidade, o conforto e a segurança. Justamente. Pelo que eu estou vendo, esse novo modelo, você é especialista na área. O que está vendo aqui vai ser troca de veículos, de frota de veículos, vai oferecer o Wi-Fi e o bilhete único. As linhas praticamente não vão ser alteradas, as estações de espera também não serão alteradas e não vai ser como aquele modelo antigo que tinha uma estação de transbordo, ônibus articulado. Então isso não vai acontecer. Para mim é só mais uma renovação de frota. Não, absolutamente. Há a longo prazo uma série de situações que vão modificar completamente. Nós vamos, a longo prazo, retornar com a trocalização. Nós vamos ter uma coisa importantíssima na Rio Branco e na Getúlio Vargas, que é exatamente o pagamento antecipado da passagem nas plataformas, para o embarque e desembarque ser mais facilitado e, com toda certeza, melhorar o desempenho operacional da frota. Agora, toda a frota está hoje já e vai ficar melhor ainda monitorada. Então, a gente terá, com toda certeza, essa segurança de horários,
o transporte público vai realmente ser monitorado, controlado totalmente, e nós vamos poder oferecer à população conforto, rapidez, ou seja, os deslocamentos vão ser feitos com maior segurança, com maior tranquilidade. Eu acho importante também a implantação do Wi-Fi, porque isso aí vai ajudar assim, absurdamente, né? Com certeza, porque também alguns aplicativos estão sendo implantados. Isso. E você terá condições de controlar exatamente a movimentação dos coletivos através do seu próprio celular, futuramente nas próprias estações de embarque e até dentro do próprio ônibus. Então, isso vai facilitar muito. Quer dizer, então, o Wi-Fi realmente é um avanço. Eu acho que vai ser um passo muito importante. Posso complementar a sua resposta aqui, só para não deixar a dúvida? O projeto, doutor Zé Lúcio, é muito mais amplo do que o que está sendo implantado agora. O que a gente não vai fazer é uma ação atabalhoada de implantar tudo de uma vez. Porque todas as experiências nesse sentido no mundo inteiro se demonstraram muito problemáticas. Por exemplo, Santiago do Chile teve o chamado dia D, onde no dia seguinte ninguém sabia o que fazer e como pegar o ônibus e como trabalhar. Então, a gente está trabalhando com faseamento de implantação de modificações. Então, se o senhor me perguntar o que muda além dos novos ônibus, primeiro começa a mudança da pintura, que vai dar mais flexibilidade para que a gente possa trabalhar em áreas diferentes com o mesmo veículo. Depois, o número de linha e nome de linha permanecem os mesmos durante um bom tempo, até que a gente comece a implantar as modificações operacionais. Mas, além disso, a gente tem o controle da operação, fiscalizado por GPS e pelos aplicativos que a gente implantou. A gente tem informação ao usuário, que vai ser mais um fiscal nosso na rua. Hoje a gente tem aí 9 milhões de fiscais do nosso sistema, diariamente as pessoas utilizando o sistema, e a gente poder reorganizar a operação, como a gente já tem feito. Desfazer comboio. Por exemplo, o número de reclamações com relação ao atraso de um ônibus diminuiu bastante. Não é que não tenha, mas já diminuiu bastante com a readequação e a operação que a gente faz hoje em tempo real. Então, as diferenças são inúmeras. E até eu precisaria de um programa só para mim aqui, não daria para dividir a bancada com ninguém, para a gente falar o que vai fazer. Mas elas são gradativas e a gente vai fazer isso para e passo, até para que o usuário entenda. É como você ganha um celular novo, uma televisão nova, um computador, você tem que aprender as novas funções daquele sistema. E o transporte é exatamente a mesma coisa. Se a gente não fizer esse esclarecimento e for informando a população passo a passo, a gente tende a criar um problema insolúvel. E você se preocupar com essa renovação da frota aí de questão ambiental, de poluição sonora e poluição do ar, esses veículos vão ser movidos a diesel, gasolina, como é que é o combustível e a questão ambiental? A questão ambiental foi tratada de duas formas. Uma, a gente exigindo veículos mais novos, o motor já é um motor mais adequado às normas europeias. A gente está trabalhando com o Eurotec 6 nos veículos novos que estão sendo implantados. Além disso, a gente está colocando também um sistema de monitoramento da emissão de gases poluentes, que não existia antes e agora é obrigatório para os novos concessionários. Então a gente mede a quantidade de gases que está sendo emitido e a qualidade desse gás. A partir dali a gente indica revisões no motor, o que tem que ser feito para que a poluição diminua ao longo do tempo. Então a gente trabalha com veículos mais modernos e com a fiscalização da emissão de poluentes. Vai ter algum tipo, por exemplo, já que a gente está melhorando todo o sistema, isso deve fluir melhor o trânsito, algumas modificações como uma onda verde na hora do rush, por exemplo, na Avenida Rio Branco, os sinais funcionando de uma forma que durante um período a gente consiga fluir melhor ali? Sim, a gente já trabalha até com esse sistema e a gente já fez várias modificações ao longo da nossa gestão à frente da Secretaria. Juiz de Fora tem uma característica, ainda que a Rio Branco está com a sua capacidade de tráfego já estourada. Então, por mais que você calcule ali uma velocidade média de deslocamento fora do pico de 40 km por hora, que é o que a gente trabalha, quando você entra no pico, essa velocidade cai muito. E se a gente for programar o semáforo para funcionar a 6, 7 km por hora, a gente trava a cidade inteira. Outra característica importante para essa questão da Onda Verde, que sempre é muito debatida, é com relação a Rio Branco ser uma via de mão dupla e ter várias interferências. Por exemplo, a gente tem uma contribuição diferente de veículos que chegam pela Avenida dos Andradas,
ali logo depois do Mergulhão. Depois você tem a Benjamin Constant atravessando no sentido contrário, a Floriano no outro, enfim. E você vai assim até o cruzamento da Antônio Carlos. Os afluentes vão engrossando e a via continua do mesmo tamanho. Exatamente. E a gente não pode ter um tempo padrão para entrar no Manuel Honório, por exemplo, e sair no Bom Pastor. Entendi. Senão a gente trava a cidade toda do lado. A gente tem que ir equilibrando. Então a nossa Rio Branco hoje ela tem onda verde em fases. Entre o Manuel Honório e a Avenida dos Andradas, depois entre Andradas e a Avenida Itamar Franco, e depois Itamar Franco para cima. Ô, secretário, outro assunto importante que o Zé Luiz aqui enfatizou, dessa questão da bilhetagem eletrônica, e que futuramente algumas estações você vai fazer o pagamento, a recarga do pagamento antecipado. O pagamento antecipado. Isso significa que vai acabar com os cobradores, ou os cobradores vão manter os seus empregos? Não, continua o cobrador dentro do ônibus. Inclusive foi uma exigência que a gente conseguiu convencer o TCE a colocar, que era o reaproveitamento da mão de obra. Que existia um temor do sindicato de que a gente não tivesse esse aproveitamento da turma que já trabalha aqui hoje no sistema. Então foi uma preocupação nossa, e o embarque pré-pago não acarreta esse tipo de perda de postos de trabalho. Agora, o Tortoriello, eu acho assim, a Avenida Rio Branco, em relação a um tempo atrás, há 2, 3 anos atrás, houve uma melhora considerável. Obrigado pela presença do secretário Rodrigo Tortoriello, agradecer também a presença do José Luiz Brito aqui no nosso mês de debates, aproveitar para agradecer novamente a presença do vereador Rodrigo Matos, nossos debatedores, Francisco Magaldi, doutor José Lúcio Fernandes. Muito obrigado também pela sua companhia. Mês de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa de hoje às 7h35 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento pelo YouTube, no canal oficial da TVE Juiz de Fora. Para você uma ótima tarde e até amanhã.